Saudações aos amigos da saúde e segurança do trabalho, engenheiros de segurança, técnicos em segurança, tecnólogos, médicos do trabalho. O assunto de agora é uma resposta a um e-mail que um engenheiro me enviou com a seguinte situação. Ele escreveu assim: Bom dia, professor. Gostaria que o senhor me esclarecesse uma situação. Na elaboração de um PPRA, de uma empresa de distribuição de gás, me deparei com a seguinte situação, dois pontos. A entrega realizada por motocicleta, com necessidade de avaliação de vibração que pode enquadrar em adicional de insalubridade, entre parênteses, NR15, mas que também se enquadra em adicional de periculosidade, entre parênteses, NR16. Pergunto, opto pelo que mais favorece ao empregado? Supostamente, disse ele, é a periculosidade. Nesse caso, então, não há necessidade de realizar a medição da vibração. Resumindo, então, é uma empresa distribuidora de gás onde alguém faz a entrega em motocicleta. E o nosso amigo engenheiro, então, se deparou com essa situação. Aquele condutor da motocicleta, ele teria o direito ao adicional de insalubridade pela vibração da motocicleta, mas também teria o direito pela NR16, da periculosidade. Então, a pergunta é essa. Se ele vai optar pela periculosidade, porque o valor é maior, então eu não preciso fazer a medição da vibração para definir o adicional de insalubridade. A minha resposta é a seguinte. Bem, a minha resposta é a seguinte. Vamos separar as coisas. Vamos separar NR15 da NR16. Vamos separar PPRA do LTCAT, ou do laudo técnico de insalubridade e periculosidade. Quando nós falamos no PPRA, nós estamos falando em gestão de saúde e segurança do trabalho. E o anexo 1 da NR9, que trata da vibração, diz que, se constatado o risco da vibração na fase de reconhecimento, deverá então ser feita a avaliação da insalubridade pela exposição à vibração. Vamos lembrar que PPRA, quando fala em insalubridade, essa referência está ligada à prevenção da saúde do trabalhador. Se a vibração dá o direito ao adicional de insalubridade, é outro assunto, é outra norma regulamentadora. Aqui no PPRA, o nosso assunto é a prevenção e não o adicional de insalubridade. Se esse empregado ainda pode optar pelo direito da periculosidade lá da NR16, é outro assunto. Aqui no PPRA é prevenção. E o anexo 1 diz, se constatado o risco da vibração na fase de reconhecimento, tem que se fazer a avaliação. Feita a avaliação, se está acima do limite de tolerância, esqueça o direito ao adicional de insalubridade. Aqui no PPRA, nós estamos fazendo gestão. Fez, então, a avaliação da vibração. Os resultados demonstraram estarem a exposição acima do limite de tolerância. Então, agora, o gestor do PPRA, o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança, o médico,
vai se tomar as providências do monitoramento desse risco, do gerenciamento desse risco. Quais são as medidas que serão adotadas para minimizar ou neutralizar esse risco da vibração? Esse é o objetivo do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. Agora, em outro laudo, o profissional em segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, nesse caso, o médico do trabalho, ao emitir um laudo de insalubridade ou de periculosidade, lá sim, nesse laudo, vão descrever vibração, o risco, insalubridade, com os limites de tolerância obtidos lá nas medições. O profissional vai dizer: existe a exposição à vibração acima dos limites de tolerância. Por isso, o empregado tem o direito ao adicional de insalubridade. Em relação à periculosidade, aqui, com relação ao motociclista, nós temos que tomar uma atenção. A NR16, no seu anexo, que trata do direito à periculosidade para os condutores de motocicletas, esse direito está sob júdice, ou seja, existe uma discussão judicial no assunto. Uma liminar do STJ desobrigou algumas empresas de alguns grupos de atividade ao pagamento desse adicional. O STJ disse: olha, tem uma dúvida aqui em relação à aplicação desse direito da periculosidade. Não vou entrar em detalhes jurídicos, né? Mas algumas empresas, alguns grupos de empresas, a primeira que entrou foi a Ambev, depois a Associação Nacional das Indústrias de Jornalismo, depois outras empresas, outros grandes grupos no estado de Santa Catarina, São Paulo. Então, hoje, diversas empresas, diversos grupos estão com essa liminar desobrigados de pagar o adicional de periculosidade para os condutores de moto. Mas veja, não são todas as empresas que obtiveram essa liminar, somente algumas. E não cabe você, o engenheiro, o médico do trabalho, discutir esse assunto no seu laudo. Porque se trata de um assunto de direito, matéria de direito. Se o empregado acha que tem o direito, vá até a Justiça do Trabalho e os advogados vão lá, um defender o empregado, outro defender a empresa, e o juiz vai dar a sentença. Se a empresa que esse empregado reclamante tem essa liminar do STJ, ela estará desobrigada ao pagamento desse adicional de periculosidade. Então, resumindo, eu quero dizer o seguinte: não vamos misturar PPRA NR15 com a NR15. Não vamos misturar a NR9 com a NR15 com a NR16. PPRA é gestão. Se tem o risco da insalubridade, o empregado também tem o risco da periculosidade, para você, o gestor de saúde e segurança do trabalho, isso não deve fazer a mínima importância. Você tem que elaborar o seu PPRA, fazendo todas as avaliações que tem que se fazer, independente se o empregado tem também o direito ao adicional de periculosidade. No PPRA é gestão, é prevenção. Lá na NR15, adicional de insalubridade. Na NR16, adicional de periculosidade. PPRA é um documento de gestão. NR15, laudo técnico de insalubridade, NR16, laudo técnico de periculosidade, são documentos que deverão ser apartados. Tá certo? Então, não vamos misturar alhos com bugalhos. Saiba separar tudo isso. No meu canal do YouTube, tem um vídeo lá em que eu procuro mostrar as diferenças técnicas e jurídicas
do que é o LTCAT, do que é o PPRA e do que é o laudo de insalubridade. Ok? Entre lá no meu canal, no YouTube, Zeca Berbes. Entre no meu site, no tstblog.com.br, que todas essas matérias estão lá expostas. E quem tiver vontade de se tornar um perito judicial do trabalho, vai lá no meu site www.periciasdotrabalho.com.br. Vai lá no menu, no link cursos online. Tem uma série de cursos lá que pode ser interessante para você na sua capacitação, no desenvolvimento da sua profissão, no enriquecimento dos seus conhecimentos. Valeu, um abraço, tchau.